Vocês achavam que o que o Pennywise fez nos filmes It, a coisa tava brabo? Só vou dizer o seguinte pra vocês, meus queridos. Esse é o Pennywise dos filmes. Esse é o Pennywise de Bem-vindos a Derry. Não é porque é criança que ele vai pegar leve. Sejam bem-vindos, Cineimaginários, a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho pra receber notificação de vídeo novo e, claro, curta o vídeo. It, Bem-vindos a Derry. Bom, galera, eu já vou avisando logo. Esse vídeo vai conter spoilers, então se você já assistiu a série, seja muito bem-vindo. Se você ainda não assistiu, então espera, termina a série, volta aqui. Eu vou começar com a última grande revelação da série, que na verdade se trata assim de uma primeira temporada, né? A gente termina ali com um Bem-vindos a Derry capítulo 1. E a princípio, a ideia de que isso aqui pudesse ser uma série com múltiplas temporadas me parecia uma ideia um tanto limitada, talvez 3 temporadas, né, cobrindo os anos 62, 35 e 1908, porque a gente descobre, né, não só no It capítulo 2, mas agora até mesmo a série aprofunda isso, de que a persona Pennywise, né, a criatura veio a tomar o Pennywise como persona, assim como a figura principal depois dos eventos de 1908. Então teríamos aí apenas 3 ciclos em que... Bom, 3 ciclos, não vamos contar o dos filmes. Teríamos 3 ciclos onde a coisa usa a persona Pennywise pra assustar as crianças. Mas aí, a gente tá indo de trás pra frente aqui, né? O Pennywise, no final, ele revela que pra ele, na mente dele, passado, presente e futuro se embolam todos. Ele já sabe que ele vai ser morto pela turma de 89, só que em 2016 ele sabe quem são as pessoas que vão acabar com ele. Então, a série tá meio que indo numa vibe tipo, Pennywise agora vai bancar o Exterminador do Futuro. Ele está indo em linhas temporais, em ciclos passados, pra tentar matar a galera, os antecessores da turma que vai matar ele. Então, tipo, não só a gente tem aqui o Will Hanlon, que é o pai do Mike, a Ronnie é a mãe, mas eu sei que no livro ela tem um nome diferente, então eu não sei como é que vai ser aí. E agora, no final, né, é confirmado que sim, a Marge, ela é a mãe do Richie. Eu tô indo de trás pra frente, eu vou chegar no Richie, calma. Então a gente tem possibilidades muito amplas aqui pra várias temporadas, porque como a mente do Pennywise não flui de forma cronológica, então ele pode adotar a persona do palhaço desde a época em que ele caiu na Terra. E pela matemática dos índios, a gente tem 400 anos de história aí pra cobrir do Pennywise assombrando Derry. Então, assim, as possibilidades são vastas, mas a gente tem que falar aqui de alguns possíveis calcanhares de Aquiles, não é? Porque, assim, eu sei, a coisa, ela consegue se transformar em qualquer pessoa, objeto, qualquer coisa que ajude a fazer fluir o medo nas pessoas que ela quer atacar. Mas a gente sabe que o Pennywise é a figura central, é a figura usada para atrair as crianças. Então, você imediatamente associa ao palhaço. E uma das coisas, assim, eu vou começar com os pontos mais fracos, porque eu acho que eu vi mais pontos fortes do que fracos aqui. Você pensa em It, você pensa Bill Skarsgård como Pennywise. E essa série demorou bastante até a gente chegar no Pennywise. Eu não acho que a série precisou ter o Pennywise sempre, porque ela por si própria conseguiu construir alguns cenários horripilantes. Eu vou ser sincera aqui, eu só fui ver a série ao longo dessa última semana. E aí eu empatei com todo mundo quando eu cheguei no 7º episódio. E aí antes da estreia do 8º eu fui reassistir It, a Coisa. Cara, eu achava It, a Coisa pesado. Mas o que eles fizeram na série, os cenários são incrivelmente brutais. Caramba, eu fui olhar de volta o It, a Coisa e pensar que eu achava que o Ed sendo perseguido por um leproso era, putz, é pesado. Mano, vocês viram a Ronnie sendo parida pelo corpo da própria mãe? Isso é só um de vários, né? Tem o negócio da lanterna feita de pele. Pennywise casualmente comendo a metade de uma cabeça de um cara que ele acabou de matar. E, tipo, como se ele estivesse comendo uma maçã. Entre outras coisas terríveis. É como se eles estivessem se desafiando. É tipo, eu acho que a gente pegou leve demais no filme. Foi incrivelmente macabro e só reforço o ponto aqui. Eles falam que eles queriam... a gente não quer depender 100% do Pennywise pra assustar o povo, né? A gente tem que trabalhar o fato de que ele pode se transformar em qualquer pessoa. Não é isso, tem nada a ver. É porque com série
séries, principalmente quando você pega atores maiores, já como o Bill Skarsgård, você tem que pagar por episódio. Então eles tiveram que economizar e guardaram o Pennywise pra ser usado na reta final. E eu não vou mentir, pessoal, os primeiros episódios se arrastam um pouco. Eu fiquei naquela impaciência de quando é que a merda do palhaço vai aparecer. E eu tive alguns problemas com algumas subtramas, e eu vou entrar em mais detalhes, mas o principal, você precisa ter o Pennywise aqui. Então, se vocês vão fazer mais temporadas, vocês precisam convencer muito o Bill Skarsgård a voltar a sentar naquela cadeira de maquiagem por Deus sabe quanto tempo. Porque se ele já não tinha feito o Pennywise, um personagem que vai ficar marcado com ele para sempre nos filmes, aqui ele cimentou. Olha, o Pennywise dessa série é digno dos nossos pesadelos. E o Bill Skarsgård, eu acho que ele supera e muito tudo que ele fez em It Part 1 e 2. Ok, esse já foi meu primeiro problema. Pennywise de menos, mas quando ele aparece, utilizado com perfeição, Bill Skarsgård é dono do papel agora. E aí a gente vai pra um outro problema, que pra mim foi aquela subtrama envolvendo o exército. Olha, aquele plano daquele general não faz o menor sentido. Primeiro, ele querer dizer que quer usar o Pennywise como arma. A gente já viu em vários filmes e séries militares cometerem esse tipo de burrice, achando que vão conseguir controlar alguma criatura ou alguma coisa que eles não conhecem porque eles querem usar como arma. Aquilo já era imbecil o suficiente. Mas aí dizer que eles querem literalmente destruir a gaiola que tá prendendo o Pennywise em Derry, porque eles querem soltar a coisa no país inteiro porque acham que o medo vai trazer ordem ao país. E de alguma forma eles só vão lá e achar um jeito de controlar o Pennywise se ele estiver passando da conta. Tá brincando comigo, pegadinho? Quando aquele general morreu, tudo que me vinha na cabeça era: tem que ser muito imbecil pra pensar em algo assim. E como é que você conseguiu recursos pra uma operação desse tamanho? Uma coisa que eu achei interessante foi trazer um personagem como o Dick Hallorann pra história. Pra aqueles que não conhecem, bom, o Dick Hallorann é um personagem chave em O Iluminado. Então quando ele falou: eu acho que eu vou sair do exército, vou relaxar um pouco mais, me ofereceram um trabalho lá num hotel, não vai dar ruim não, né? Então assim, foi interessante ter um Iluminado aqui na história lutando contra o Pennywise. No final, o Dick conseguir usar o poder dele pra controlar, pra prender o Pennywise dentro de uma ilusão, foi irônico no mínimo. Ver a história do Bob Gray, que foi o Pennywise real, ver como ele, ele não era um cara perfeito, mas era um pai amoroso. A história da filha dele, que a gente já tinha visto em It capítulo 2, não é, sendo estendida, vendo que ela queria usar as vítimas pra conseguir se aproximar do Pennywise, porque ela achava que aquilo era o que restou do pai dela, até descobrir que aquilo não tava longe de seu papai. E agora vamos ao nosso elenco infantil. Olha, eu tendo revisto It a Coisa, eu posso dizer uma coisa sobre esse elenco infantil. Eles não têm a mesma sinergia que o elenco dos filmes, mas eu diria que parcerias específicas funcionam muito bem. Tipo, a Ronnie com o Will, não é? Se ela realmente vai ser a mãe do Mike, eu não sei, mas enfim, foi um relacionamento fofo. A Marge, olha, é sério, como eu odiei essa menina no início da série e como eu queria pedir perdão a ela no final. A relação dela com o Rich. O Rich é o grande herói de toda essa temporada. E a gente descobriu que todo mundo tava teorizando, né, de que a Marge seria a mãe do Rich, do It a Coisa. Isso realmente ser confirmado com o próprio Pennywise mostrando o cartaz de desaparecido do próprio filho dela e falando pra ela que o filho dela que vai matar ele. Então, é triste saber que esse Rich não é pai desse Rich, mas ver que ele de alguma forma acabou sendo honrado, e a forma como ele morreu, meu Deus do céu. Aí, eu vi comentários de gente falando: a razão do Pennywise não ter ido atrás do Rich é porque ele não estava com medo antes de morrer, porque ele estava protegendo alguém que ele amava. Pois é, assim, como um grupo, as crianças não são tão fortes quanto as do filme, mas em parcerias, algumas parcerias específicas, funcionam muito bem. E assim, as pontes que essa série tenta criar com It a Coisa, mais uma vez, tendo visto o filme recentemente, algumas batem, mas tem outras que você precisa criar um baita malabarismo mental aqui. De repente a cidade toda esqueceu que Derry inteira congelou,
Todos os adolescentes praticamente foram levados, algumas pessoas morreram no lago congelado. E a gente vai pro Leroy, que é o pai do Will, avô do Mike, que a gente conhece, a gente vê, chega a ver em It a Coisa. A subtrama militar, com certeza, foi algo que encheu demais a história. Eu teria gostado muito mais se o negócio tivesse sido focado nas crianças. E você pode até trazer o Dick Hallorann. O Dick Hallorann foi um elemento novo e interessante, porque ver o Pennywise contra um iluminado foi algo bacana, mas toda a subtrama do exército inflou demais o negócio. Eles queriam meter várias coisas sobre a forma como a mãe do Will também é uma ativista. Aí tem toda também... Eles trouxeram uma história de origem, entre aspas, né? A gente não tem a origem da coisa, mas de como ela chegou à Terra. Com a história dos índios. E aí também tem a filha do Pennywise. Tinha muitas subtramas aqui. Muita gente fala que, assim, Stranger Things é uma combinação de várias coisas nostálgicas dos anos 80. E com certeza eu diria que It a Coisa também tá ali no meio. Mas parece que dessa vez eles se inspiraram em Stranger Things pra fazer Bem-vindos a Derry. Porque além da subtrama com as crianças, eles tentaram criar uma subtrama envolvendo militares e exércitos e pessoas com poderes. Parece que eles tentaram pegar o esqueleto do que fez Stranger Things ser tão popular e tentaram replicar, mas colocando Pennywise no lugar. Mas enfim, apesar de eu achar da trama ter ficado um pouco inflada demais, as cenas de terror são muito mais assustadoras aqui do que foram no filme. Muito mais pesadas. Cara, o momento em que o Pennywise aparece pela primeira vez, ele tem até aura. O Bill Skarsgård simplesmente dominou. Ele aperfeiçoou. Ele já tinha feito 2 filmes, arrebentado no papel naqueles 2 filmes, e aqui parece que ele criou uma aura extra de monstruosidade. Ver esse cara em cena era um deleite cada santa vez. Tinha momentos em que eu não queria olhar, tinha momentos em que eu queria olhar e dar risada. Como é que você tem medo e quer rir ao mesmo tempo? Mas em quesitos técnicos, assim, direção de arte, o elenco mirim e o elenco adulto, apesar de eu ter tido meus problemas com o quão inflada a trama ficou, eu tenho que dizer, essa série, eu fico muito empolgada em saber que vão haver outras temporadas. Implorem, negociem, mas façam o Bill Skarsgård aparecer, sabe, coloque uma distância, tipo, bota ele pra aparecer um pouco no primeiro, um pouco no 5º episódio, aí bota ele pra aparecer pesado nos últimos 2, sabe, mas deixa ele mais espaçado ao longo da temporada inteira, porque honestamente, eu comecei a perder a paciência, o quanto eu queria ver esse bendito desse palhaço. Mas no geral, se você curte It a Coisa, eu acho que você não vai ficar decepcionado com Bem-vindos a Derry. E agora com as possibilidades aumentadas, eu fico bem curiosa pra ver o que eles podem fazer pegando cenários passados, não só o que aconteceu em 35, 1908, indo mais atrás. Vários outros incidentes ocorridos em Derry foram listados, então todos eles se tornam uma possibilidade pra uma temporada no futuro. E é isso aí, Cineimaginários, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Bem-vindos a Derry e qual momento pra você foi o mais horripilante de todos. Olha, honestamente, pra mim, foi a Ronnie sendo parida pela mãe morta. Olha, aquilo foi horrorizante pra mim. Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber a notificação de vídeo novo, curta o vídeo e me acompanhe aqui nas redes sociais pra conferir mais críticas e novidades do mundo do cinema e das telinhas. Tchau, tchau.